Seguindo mais uma informação agora, olha só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou durante a sessão da corte nesta quinta-feira que agressões e posições anticientíficas que levam à morte não são liberdade de expressão. Ele também elogiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão de asfixiar financeiramente canais que supostamente divulgam fake news. Eu gostaria de fazer um registro importante no início desta sessão, de cumprimentar o ministro Luiz Felipe Salomão pela importante decisão tomada relativamente ao enfrentamento das campanhas de ódio, de desinformação e de ataque às instituições. Nós precisamos pacificar o Brasil contra o ódio. A democracia tem espaço para todos, tem espaço para liberais, tem espaço para conservadores, tem espaço para progressistas, mas não tem espaço para a disseminação do ódio e para a difusão de mentiras deliberadas e de ataque às instituições. Portanto, não são escolhas ideológicas, porque há espaço para todas as tendências ideológicas. Mas não se constrói um país com ódio, com mentira, com difusão de ataques orquestrados e financiados às instituições. Nós precisamos virar esse jogo e fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. Eu repito, tem espaço para todas as visões de mundo que não sejam baseadas na violência e na intolerância. E é isso que o Tribunal Superior Eleitoral defende, e faço aqui um apelo, antes que venha a legislação, porque precisará vir às próprias plataformas tecnológicas. Dinheiro não é tudo na vida, é preciso cultivar valores que mantenham o tecido social com o mínimo de civilidade e de urbanidade. Numa democracia, a verdade não tem dono, existem muitos pontos de observação e o pluralismo é um valor constitucional muito importante. Mas a mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias e a difusão da desinformação, incentivando a agressão, incentivando posições anticientíficas que levam à morte das pessoas, isso não é neutro, isto não é protegido pela liberdade de expressão, isso é crime e nós precisamos enfrentar. Portanto, não há dinheiro que se possa ganhar com isso que justifique uma suposta neutralidade que, na verdade, é um proveito financeiro do mal que nós precisamos enfrentar. Começo essa com você, Cristina Grêmio. Contigo, Cris. Estou anotando aqui um monte de palavras lindas que ele falou, né? Essas expressões, mentira deliberada, posições anticientíficas, teorias da conspiração, discursos de ódio. É sempre para os outros, né? Dali, de dentro desse tribunal maravilhoso que ele preside, não saiu nada. Nenhuma mentira deliberada, nenhuma posição anticientífica, assim como da CPI também, só saem verdades. Aí ele diz que em nenhuma democracia a verdade tem dono, mas engraçado que eles querem ser donos da verdade, né? E aí dizem que não há espaço para quem espalha ódio. Tá cheio de vídeo rolando na internet há anos, de MST dizendo que vai pegar em armas se forem para a rua pedir o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, de gente chutando cabeça e simulando a cabeça do presidente, desejando a morte do presidente em jornais, em títulos de matérias. Não tem mesmo espaço para ódio na sua democracia, né, ministro Barroso? Na dos outros tem. Na dos outros tem e ninguém enxerga. A sua verdade é a única verdade, a dos outros não existe. É muito estranho, é tudo muito limitado isso, né? E aí estão numa corte que vive de forma nababesca, aliás, ali é o TSE, mas a outra corte a qual ele pertence também, e vem falar em dinheiro, que produtores de conteúdo precisam pensar que eles não precisam só de dinheiro para viver. É muito fácil falar isso para quem ganha o maior salário do país e tem mais um monte de privilégios ali pendurados junto no contra-cheque. É muito estranha toda essa posição e quando eles falam em espalhar ódio, quem exatamente está espalhando ódio? Os médicos que estão salvando vidas?
Quem é anticientífico? Os médicos que estão lá na linha de frente há 1 ano e meio, se arriscando suas famílias. Muitos deles já contraíram Covid, muitos morreram. Médicos, enfermeiros, abnegados que estão lá atendendo dezenas de pessoas todo santo dia. Ou quem fica num gabinete de Brasília no ar-condicionado, mandando as pessoas ficarem em casa até ter falta de ar. Isso é científico? Porque também não entendi muito qual é a definição de ciência ali para o nosso iluminado ministro. José Maria Trindade, você, Zé? Eu continuo achando que a Constituição deu ao Tribunal Superior Eleitoral poderes demais. A Justiça Eleitoral é como um todo, né? Executa, programa, legisla, enfim, depois julga, fiscaliza tudo nas eleições. Isso aí que a gente viu foi um combinadão, né? Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral combinaram certos tons e estão agora, um elogia o outro exatamente porque houve combinado. O corregedor eleitoral faz uma ideia, os outros aprovam, né? Tomam uma decisão, os outros aprovam e tudo bem, a vida continua. Não continua não, porque as pessoas aqui estão olhando e agora com muito mais transparência para o Tribunal Superior Eleitoral. É um consumo de 10 bilhões de reais. A gente olha muito para o Congresso Nacional, mas o orçamento do Congresso Nacional, o orçamento do Congresso é 12 bilhões de reais por ano. Câmara e Senado, 12 bi, não é pouco. Agora, 10 bilhões para a Justiça Eleitoral, 65% para salários, é um pouco demais, né? Até se comparar. Para se ter uma ideia do tanto de dinheiro que é isso, que uma cidade, vamos pegar lá São José do Rio Preto, administrada pelo Edinho lá, tem um orçamento ali de 1 bilhão, era 900, agora passou de 1 bilhão de reais. São José do Rio Preto é uma grande cidade, com problemas complexos, né? Saúde, segurança e tal, com orçamento de 1 bilhão e a Justiça Eleitoral com orçamento de mais de 10 bilhões de reais. Então, acho que existem poderes concentrados demais na Justiça Eleitoral e acho que houve um acordo ali, principalmente para esses atos subjetivos. O que é fake news para um é uma verdade absoluta para outros. E isso eu não tenho a menor dúvida. Diga, Ana. Eu também fui anotando aqui, assim como a Cris, eu fui anotando aqui, né? Mentiras deliberadas e tudo isso falado de uma maneira muito suave, né? Valores que mantenham o tecido social. Que valores são esses que eles não mantêm? Eles não mantêm que, por acaso, rasgar, vilipendiar a nossa Constituição é manter o tecido social? Isso ajuda a manter o tecido social, a ordem social, ou isso instaura o caos social, a insegurança jurídica? E aí ele fala sobre desinformação, sobre essas coisas que a gente, né, como o Augusto muito bem colocou ontem, né, eu sei quando eu vejo, né? Eu até busquei exatamente qual foi o juiz da Suprema Corte Americana que falou isso, Augusto, e foi o juiz Potter Stewart, em 1964, ali julgando um caso sobre obscenidade, e ele dizendo, olha, eu não sei o que é em termos semânticos, assim, especificamente, o que é uma obscenidade, uma pornografia explícita, mas eu sei quando eu vejo. E o que esses ministros fazem é exatamente isso, jogar a palavra desinformação ao léu, né, extremistas, porque aí tudo que eles precisam que cole nessas palavras, eles colam. Mas quando o Instituto Butantan tuita várias vezes que a Coronavac tem 100% de eficácia para evitar os estágios mais severos da doença, a hospitalização e até a morte, isso não é desinformação, porque agora o governador João Dória já está falando na 3ª dose da Coronavac. Isso não é desinformação? Quando, mais uma vez, eu peço perdão à nossa audiência por eu ser tão repetitiva nesse trecho, mas isso aqui é desinformação, ministro? Isso aqui é fake news?
Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal, a convite do próprio TSE, em 2016, escreveu: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim de urna. Essa viagem do voto entre o boletim, entre a urna eletrônica até o software no computador, ninguém tem acesso, ninguém tem a garantia de que o X que eu apertei na urna vai ser o X que vai cair no computador. Simplesmente colocar um boletim de urna na porta e pedir para o eleitor ficar quietinho não é suficiente, ministro. Acabou o tempo que o brasileiro simplesmente ficava na frente da televisão consumindo porcaria. Hoje o brasileiro vai às ruas, hoje o brasileiro se informa, fala uns com os outros. Não adianta falar desinformação e extremistas e valores que mantenham o tecido social. Prender um deputado federal inconstitucionalmente é manter o tecido social, inquéritos ilegais é manter um tecido social, prisões de ofício, isso é manter tecido social, anulação de pena de condenado corrupto, que foi condenado na primeira instância, na segunda instância, no STJ. Isso é manter o tecido social, ministro? Os senhores têm que descer dessa torre de marfim, porque os senhores estão totalmente desconectados com a realidade do povo brasileiro e com o que o povo brasileiro faz diariamente para colocar o verdadeiro progresso no nosso caminho. Desçam das suas torres de marfim. Augusto. Bom, nesta semana eu escrevi na Revista Oeste sobre advogados e, de novo, lembrei o exemplo do Sobral Pinto, né, que é avô do nosso Guilherme Fiuza. E o Guilherme, que é um sujeito modesto, não fica lembrando isso. Eu, se tivesse sido neto do Sobral Pinto, eu usaria uma placa. Não a do Renan, que é de presidiário, mas uma placa dizendo: eu sou neto do Sobral Pinto. Sobral Pinto dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tende a ouvir o que o possível cliente tem a dizer e aí aconselhá-lo. Olha, você cometeu tal crime, o que eu posso fazer é procurar atenuantes e tal, mas jamais mentir. Jamais mentir. E, sobretudo, jamais mentir pelo tamanho dos honorários. Quem ouve o ministro Barroso falando, parece que ele não é um homem rico, e rico por causa dos honorários que recebeu, gordos honorários, e defendeu qualquer um, começando pelo Cesare Battisti. Mente quem diz que o Cesare Battista é inocente. Ele passou a vida dizendo, até ser desmentido pelo próprio Battisti. Ele induziu o governo, o ministro Barroso, induziu o governo, amigo, o Lula, que fez isso no último dia de mandato, induziu o governo a manter no país um assassino, tinha cometido 4 homicídios na Itália, foi por isso condenado à prisão perpétua com o devido processo legal que eles nos negam hoje, os ministros do Supremo, e o Barroso insistiu, é inocente, é inocente. Isso sim é o que ele, para usar a expressão do próprio ministro, mentira deliberada. Mentira deliberada, ou então ele é bobo, ou então ele é um paspalho que foi enganado pelo Cesare Battisti, que era outro idiota, durante anos. Eu prefiro acreditar que ele não seja assim e, portanto, ouviu a verdade e escondeu. O Sobral Pinto, eu disse isso no artigo, se fosse vivo, ele aceitaria ser auxiliar da acusação desse pessoal aí, num julgamento desses ministros, que mereciam ser julgados, se existisse o crime, por prepotência insolente, né? Porque eles passam todos os limites todos os dias e vêm com lições desse tipo. Vamos lá. Não fala aqui de outros réus que ele defendeu, indefensáveis, porque o Battisti resume tudo. Agora, vamos lá. Dinheiro não é tudo na vida. Tá. Há lugar para todo mundo no espectro político. Só não existe para
quem apoia o governo atual. Então, existe para os comunistas do Partido da Causa Operária. Eles fizeram um desfile ontem, bastante gente, deve ter levado todos os integrantes do grupo e os parentes, sobretudo, que não conhecem o programa, para reunir umas 500 pessoas que passaram ali em frente à minha casa. Estava escrito o seguinte, a foto está nas redes e, evidentemente, fora dos jornais. Tem um grupo de policiais militares protegendo ali o desfile. E no caminhão está escrito assim: pelo fim da Polícia Militar. É uma instituição que eles pretendem acabar. E defendendo o quê? A chegada ao poder do Talibã, que, como nós sabemos, não mente, né? Como diz, como prega o ministro, e é democrático. Tá bom, os partidos comunistas negam, na origem, eles já cometem um crime contra a democracia, na visão dos ministros do Supremo e do TSE. Eles defendem o fim do regime capitalista e o fim do regime democrático. Eles pregam o quê? A ditadura do proletariado. Então, por que eles não são considerados inimigos da democracia e praticantes, eles sim, de atos antidemocráticos? Por que não? Desfilar com essa faixa é. Então, crime. Então é o seguinte, vem com essa conversinha fiada, porque se rendeu ao agora decano, hein, da corte, Gilmar Mendes. Ele que dizia que o Gilmar Mendes é horrível. Eu ouço o Barroso e vejo o Gilmar Mendes soprando. Ali a corte se rendeu ao atual decano, que é a figura que conhecemos aqui, não vamos perder tempo. E tem razão, sim. A Cris, quando fala que é um tribunal que leva uma vida nababesca, porque quem integra o inútil TSE recebe em dobro, não renuncia ao salário do cargo que ocupa efetivamente. O advogado que está lá está advogando também, não tem dúvida, ou pessoalmente ou com prepostos. É isso que eles fazem. Periga comer lagosta no almoço e no jantar. Claro, a lagosta que sobra ali do Supremo vai para lá, é um puxadinho. É um puxadinho. Então é o seguinte, recuso as lições dadas pelo ministro Barroso e recomendo que ele aprenda as lições de um advogado de verdade que se chama Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Vai lá, ministro. Diga, Cris. Eu queria acrescentar, porque eu dei uma passeada pelo chat aqui, como sempre, o pessoal está irritadíssimo com o ministro Barroso, já igual quando o Randolfo Rodrigues fala, o senador, já dizendo não aguento mais nem ouvir a voz dessa pessoa. Entrem no site da Justiça Eleitoral que vocês podem deixar lá. O vídeo está publicado, esse vídeo que a gente exibiu, e não me estranha que já esteja com 659 dislikes para apenas 99 likes. Por acaso, os primeiros 9 comentários nesse vídeo, dessa sessão aí em que o ministro Barroso fala contra o ódio, pró-democracia, essas coisas lindas, 9 seguidos, 9 pessoas diferentes escreveram: eleição não se ganha, se toma, ministro Luiz Roberto Barroso. Eleição não se ganha, se toma, ministro presidente do TSE. Eleição não se ganha, se toma. Isso também estava aqui no nosso chat, as pessoas não esquecem. E aí, rapidamente, eu fui num outro vídeo que a gente mostrou ontem aqui, para mostrar como a Justiça Eleitoral não está sendo ouvida pelos eleitores brasileiros que deveriam ser alvo, né? O foco principal dos discursos do TSE. O vídeo ontem da professora Djamila, que é aquela militante petista que foi contratada pelo TSE para fazer propaganda das urnas eletrônicas, já está com 142 mil visualizações, sendo que tem 22 mil dislikes e 1.500 likes. Então, quem quiser perder um pouquinho de tempo para dizer o que pensa sobre a nossa justiça eleitoral, pode visitar o YouTube deles lá e deixar a sua manifestação também.